Fala galera, bom dia, tudo bem com você? Estou compartilhando aqui uma palavra e eu quero falar hoje sobre o reino dos céus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto tão interessante que é o reino dos céus. Primeira pregação de Jesus, está lá em Mateus 4,17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus é para que eles se arrependessem, porque estaria vindo um reino, não dessa terra, um reino não natural, mas um reino celestial. O que é o reino, Murilo? O reino é o governo de Deus. Então Jesus estava pregando uma mensagem para que eles se arrependessem, para que eles recebessem esse governo sobre a vida deles, esse reino sobre a vida deles. Primeira mensagem fala acerca do reino dos céus. E em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, Jesus diz assim: Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está vindo de um contexto aqui que ele estava dizendo para que os discípulos, aqueles que estavam ouvindo as mensagens, a palavra de Jesus, não se preocupassem com o dia de amanhã, não se preocupassem com a comida, com a bebida, com as roupas, porque Jesus ia cuidar deles. Porque assim como Jesus cuida dos pássaros, cuida das árvores, dos lírios do campo, ele estava dizendo para o seu povo que iria cuidar deles, mas que a preocupação deles fosse em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Porque se eles fizessem isso, todas as coisas seriam acrescentadas. Eles não iam preocupar com mais nada se eles estivessem buscando em primeiro lugar esse reino. E no capítulo 6 e o versículo de número 9, quando Jesus está ali com seus discípulos, ele está ensinando eles a orar. A primeira oração em que Jesus cita Deus como Pai. Até então os judeus não consideravam Deus como Pai, então eles chamavam de o Senhor, chamavam de Jeová, chamavam de Yahvé, chamavam Deus pelo nome, mas não como Pai. Por quê? Porque Jesus ele foi o primogênito, o primeiro filho de Deus a pisar nessa terra. Então ele ensina aos discípulos que eles poderiam chamar Deus como Pai também, porque Deus não seria somente o criador deles, mas o Pai. Então Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, uma oração universal que todos nós conhecemos, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus está vendo que ele está sempre falando do reino? Ele está ensinando: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então Jesus ele não só prega sobre o reino, a primeira mensagem dele, ele não só ensina os discípulos a buscarem o primeiro lugar o reino, mas eles ensinam os discípulos a orarem, buscando, chamando, convidando o reino de Deus para virem até eles. Ele está dizendo: venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo, venha a nós a tua habitação celestial, venha o teu reino celestial. Aleluia. Então eu estou falando sobre o reino, talvez você pergunta: o que é esse reino? O que significa o reino dos céus, ou o reino de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Romanos no capítulo 14 e o verso de número 17 vai dizer o que é e o que não é o reino de Deus. Diz assim, Romanos 14, 17, diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo ele está dizendo o que não é e o que é o reino dos céus.
Por que ele está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, não é comida nem bebida? Porque no contexto aqui, estaria tendo uma divisão, estaria tendo uma confusão ali entre a lei e entre a graça. E ele estava ensinando que uns estavam dizendo que poderiam comer de tudo, poderiam fazer certas coisas e os outros não, né? Tanto é que os judeus até hoje não comem carne de porco, a maioria deles guardam o sábado, a maioria deles cumprem as leis de Moisés, né? As leis que Deus deu a Moisés. Mas Paulo ele estava dizendo o seguinte, ele diz assim que agora Jesus veio trazer um governo, um reino, e ele estava dizendo que este reino ele não tem nada a ver com a religiosidade que muitas das vezes nós aprendemos. Ele não tem nada a ver com aquilo que nós achamos ser ou não ser. Ele está dizendo que é exatamente esse reino. Ele está dizendo o reino dos céus, ele é justiça. Ou seja, Deus ele é justo, Deus é perfeito, Deus é soberano. Ele é paz. Ele está dizendo, Deus quer que nós vivamos uma vida em paz. E ele é alegria no Espírito Santo. Deus ele quer que a gente viva uma vida de alegria, uma vida de contentamento com aquilo que ele já fez por nós, né? O reino dos céus se baseia nesses três fundamentos, né? Vamos por assim dizer, nessas três bases, que é a justiça, a paz e a alegria. Eu não tenho tempo aqui, né? O vídeo vai ficar muito longo para especificar esses três fundamentos, falar sobre a justiça de Deus, falar sobre a alegria do Espírito Santo, falar sobre a paz que Jesus veio trazer ao mundo. Mas nisso se baseia o governo de Deus, o reino de Deus para nossas vidas. E isso não é colocado sobre uma cidade ou sobre uma nação. Jesus ele não veio conquistar territórios terrenos, ele veio conquistar o coração do ser humano, né? Quando a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 17, que Jesus ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus não veio condenar ninguém, porque na verdade o ser humano já estava condenado. O ser humano já estava caído e ele precisava de um remidor, ele precisava de alguém para o resgatar dessa condenação do pecado, e a condenação veio por causa da lei, né? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós estávamos destinados à morte espiritual por causa do pecado do homem. Mas quando Jesus Cristo veio, ele nos livra da lei, do pecado e da morte. E agora nós vivemos pela lei do Espírito da vida, né? A lei que se baseia na graça mediante a fé. Então, quando Jesus traz o reino, ele não vem colocar o reino somente sobre uma nação, ele não vem trazer o reino somente para os judeus ou somente para uma determinada nação. Ele veio trazer o reino para cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo... deixa eu ver aqui. No capítulo 17 de Lucas, e o verso... E o versículo, Lucas 17, o versículo de número 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus ele veio trazer o reino, que é a justiça, a paz e a alegria, mas ele colocou o reino dentro de nós. E quando nós começamos a viver o reino,
quando nós primeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos dar salvação e vida eterna. Quando isso acontece, quando nós nascemos do Espírito, nascemos de novo, uma nova natureza começa a habitar em nós, e essa natureza é a vida de Deus, é o Espírito Santo que entra dentro do nosso ser, do nosso coração. E juntamente com o Espírito Santo, o governo de Deus começa a atuar em nós e a se manifestar em nós. Então nós estamos vivendo o reino de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, né? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliando o mundo com Deus, né? Assim como Jesus Cristo fez, ele veio reconciliar o mundo inteiro com o Pai, né? O mundo estava perdido por causa dos seus pecados, das suas transgressões, mas Jesus ele veio e reconciliou o mundo com Deus, morrendo na cruz, se oferecendo em lugar de cada um de nós, seres humanos. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Deus aceitou aquele sacrifício e Jesus morre em nosso lugar. E agora nós também somos ministros deste evangelho, né? Jesus, a ênfase dele não foi somente o arrependimento ou somente a salvação, mas foi o evangelho do reino, né? Em Mateus, no capítulo 9, e o verso 35, a palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ele pregava o evangelho do reino. Então a mensagem de Jesus se baseava em justiça, paz e alegria. Por isso, onde Jesus chegava, as pessoas que não estavam em paz, elas passavam a estar. Aquelas que estavam sofrendo muito, estavam tristes, já desacreditadas da vida, elas começavam a ter alegria. Aqueles que estavam injustiçados, a justiça de Deus se manifestava sobre a vida deles. Por onde Jesus passava, ele levava o reino, ele pregava o reino, né, o evangelho do reino. Então nós estamos inseridos neste reino, né, no reino dos céus. Por isso que Jesus nos ensina a orar buscando o reino. Como Jesus morava no céu, vivia sempre com o Pai, ele abriu mão da sua glória para vir na terra, ele veio e se esvaziou de si mesmo, mas ele também trouxe aquele reino. Assim como no céu não há doença, assim como no céu não há dor, não há choro, não há lágrima, não há enfermidade, não há tristeza, Jesus ele veio nessa terra onde há isso tudo, mas ele veio com o evangelho do reino, curando, salvando e libertando as vidas, as pessoas, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo justiça. Eu quero deixar essa mensagem para você buscar o reino dos céus, né? Sempre estar buscando a vontade de Deus, a palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe e até a próxima.